Vamos combinar uma coisa. A palavra auditoria geralmente já traz uma certa tensão para o ar, na verdade. Principalmente quando o assunto é segurança e saúde no trabalho. Mas e se todo esse processo pudesse ser diferente? Se pudesse ser só uma confirmação de que o trabalho está sendo bem feito, sem estresse, sem correria de última hora? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos descobrir como transformar essa realidade. Olha, para muitas empresas, a resposta para essa pergunta é um sim bem grande. É só aparecer a data de uma auditoria, seja interna ou de certificação, que começa aquela maratona. É retrabalho, é uma busca maluca por documentos, por evidências. Mas a questão é, precisa ser sempre assim? E aqui, gente, tá a grande virada de chave. É o que essa citação resume perfeitamente. A auditoria não é a doença, ela é só o sintoma. O problema de verdade, a causa raiz, está na falta de uma gestão que acontece todo dia. Entender isso é o primeiro e mais importante passo para mudar completamente o jogo. Para a gente organizar as ideias, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos aprofundar essa ideia de auditoria ser um sintoma. Depois, vamos ver como montar a equipe certa, seguindo a NR4, e como cuidar da saúde com a NR7. Na sequência, a gente entra no lado prático com 5 dicas para ter auditorias mais tranquilas. E para fechar, a gente amarra tudo com essa ideia de que a gestão contínua é o segredo de tudo. Bom, todo projeto sólido começa pela base, certo? E na gestão de SST, a base é ter a equipe certa. É exatamente aqui que entra a norma regulamentadora número 4, a famosa NR4, que é quem dita as regras de como essa equipe tem que ser montada. CSMT. Essa sigla pode parecer complicada, mas a ideia é simples. Ele é o motor técnico da prevenção dentro da empresa. O objetivo principal dele é usar conhecimento especializado para uma coisa: proteger a saúde e a integridade de todo mundo que trabalha ali. Não é só burocracia, é o cérebro da operação de segurança. E quem são as pessoas que formam esse time? São profissionais de áreas que se completam. Pensa só. De um lado, a visão da engenharia e da área técnica, que olha para os processos, para os ambientes. Do outro, a visão da medicina e da enfermagem, que foca diretamente na saúde das pessoas. É essa combinação que faz a coisa funcionar. Certo, mas como uma empresa sabe exatamente qual equipe ela precisa ter? Esse processo que a gente chama de dimensionamento segue uma lógica bem direta, em 3 passos. Primeiro, você acha o código da atividade principal da empresa. Segundo, com esse código descobre o grau de risco. E terceiro, cruza esse risco com o número de funcionários. Pronto, aí você define o tamanho do time. E o ponto de partida de tudo isso é o tal do CNAE. Esse código, que está lá no cartão CNPJ de qualquer empresa, é fundamental. É ele que vai dizer qual é o grau de risco daquela atividade. Esse grau vai de 1, que é um risco bem baixo, tipo um escritório, até 4, para risco muito alto, como na construção civil. Se errar aqui, todo o resto do cálculo fica comprometido. Agora, olha que interessante como tudo se encaixa quando a gente olha para essa tabela. Vamos pegar um exemplo. Uma empresa de grau de risco 3, com uns 200 funcionários, precisa ter um técnico de segurança. Mas, se essa mesma empresa crescer e passar para 600 funcionários, a exigência já pula para uma equipe muito maior, bem mais robusta. É esse cruzamento que garante que a estrutura de segurança seja sempre proporcional ao risco e ao tamanho da operação. Beleza! Com a equipe já estruturada pela NR4, a gente avança para a principal ferramenta de gestão da saúde dessa equipe, o programa que a NR7 estabelece. Agora o foco sai um pouco da estrutura e vai direto para a proteção da saúde de cada colaborador. O PCMSO é, basicamente, o coração da saúde ocupacional. É muito mais do que só um monte de exames. É um programa que roda o tempo todo buscando proteger e preservar a saúde das pessoas. E o mais importante, ele se conecta diretamente com os riscos que foram identificados lá no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Uma coisa alimenta a outra. As diretrizes do programa mostram que a ideia aqui é ser proativo. Não é sobre esperar alguém ficar doente para agir. É sobre rastrear, detectar problemas bem no início, verificar se a pessoa está apta para aquela função e, o que é crucial, usar os dados de saúde para melhorar a prevenção dentro da empresa. É um ciclo que se retroalimenta. E claro, na prática, esse programa se materializa nesses 5 momentos-chave da jornada de um colaborador na empresa. Cada um desses exames tem um porquê, um propósito específico, desde garantir que a pessoa pode começar naquela função, até monitorar a saúde dela ao longo dos anos e na saída, fechando todo o ciclo de cuidado.
Ok, então já temos a equipe certa definida pela NR4 e o programa de saúde rodando pela NR7. A pergunta de $1 milhão é: como transformar isso em auditoria sem estresse? É agora que a gente entra nas 5 práticas que fazem essa ponte entre a lei e uma gestão eficiente no dia a dia. A primeira prática é mudar o jeito de pensar sobre as inspeções de segurança. A função delas não é só preencher um checklist e guardar na pasta. O objetivo tem que ser gerar dados que sirvam para alguma coisa, com critérios claros, que vão alimentar a gestão de riscos e que sirvam como prova de que a empresa está de verdade no controle da situação. Identificar um problema é só metade do caminho. Uma não conformidade aberta, sem tratamento, é um risco gigantesco em qualquer auditoria. O ciclo precisa fechar. Você encontra o problema, analisa por que ele aconteceu, cria um plano de ação com responsável e prazo e depois verifica se a solução funcionou. Deixar a ponta solta é como deixar um convite aberto para o auditor apontar uma falha. PGR e PCMS não podem ser documentos de gaveta, daqueles que a gente faz uma vez e esquece. Eles precisam ser um retrato fiel da realidade da operação. Um auditor experiente percebe na hora quando um documento está desconectado da prática. A gestão desses documentos tem que ser um fluxo vivo, contínuo. E aqui, a gente chega num dos maiores desafios práticos, a informação espalhada. Sabe como é? Quando cada gestor tem sua planilha, as evidências de treinamento estão nos e-mails, os relatórios de inspeção estão em outras pastas. Na hora da auditoria, isso vira um caos completo. E essa imagem aqui ilustra essa diferença de um jeito brilhante. É sair do caos para a ordem. Significa ter um histórico único, ter controle de versão dos documentos, saber quem é responsável pelo quê e, o mais importante, ter rastreabilidade. É poder seguir o rastro de qualquer informação. Isso é o que separa uma gestão madura de uma gestão que vive correndo atrás do prejuízo. A quinta prática é o que faz todas as outras serem possíveis em larga escala. Usar a tecnologia certa automatiza a coleta de dados, integra os planos de ação, organiza os documentos e gera indicadores em tempo real. A tecnologia tira a gestão de SST do modo crise e coloca no modo rotina controlada. Então, depois de passar pela equipe, pelo programa de saúde, pelas práticas do dia a dia, a gente chega na ideia central, aquela que amarra todos esses pontos. Essa frase praticamente finaliza o nosso raciocínio. Uma auditoria que vai bem não acontece por um golpe de sorte no dia da visita do auditor. Ela é só o reflexo de um trabalho consistente que acontece todos os dias, baseado em processos bem definidos e na disciplina de seguir esses processos. Então, o ponto crucial é exatamente este. É preciso fazer a transição de uma cultura reativa, que só corre para apagar incêndios quando a auditoria está chegando, para uma cultura de prevenção diária. É quando a equipe, os programas e as práticas do dia a dia funcionam em harmonia, fazendo da segurança um valor de verdade e não só uma obrigação para cumprir tabela. E com isso, fica aqui uma reflexão final. Olhando para a estrutura, para os programas e para as práticas que existem hoje, a empresa está construindo um caminho para auditorias tranquilas no futuro ou está apenas se preparando para a próxima corrida contra o relógio? A preparação para 2026 começa hoje.